Olá, esse é o Pode Ler, porque um plano se faz com histórias. Esse podcast é um produto da construção do Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca do Estado de São Paulo. Eu sou Cristiane Rogério, sou jornalista, pesquisadora de livros e infâncias e suas relações. E eu tô aqui muito feliz, porque hoje vou receber 2 convidados. Vou começar daqui. O primeiro convidado é o Bruno Souza, que é um educador e mediador de leitura, e mais uma porção de coisas que a gente vai contar aqui. E ao lado dele, essa parceria linda, né? Bel Santos Maier, educadora social, coordenadora geral do IBEAC e cogestora da Rede Literasampa. Os dois, a gente sempre fala, Bel e Bruninho, Bruninho e Bel estão sempre juntos. A gente vai contar um pouquinho dessa história aqui. E foi o livro que uniu vocês dois, né? Então acho que vai ser um podcast um episódio bem emocionante. Eu queria começar, para a gente começar assim. Não, primeiro vocês podem dar aí um oi, né? Então, oi para todo mundo aí que tá nos ouvindo e nos assistindo. Tô muito feliz e honrado de estar aqui com você, Cris, do lado da Bel, que é uma inspiração, uma mestra. Então, o seu convite é quase uma convocação. Então, você chama para as coisas, se a gente estiver disponível, a gente vem, porque a gente sabe que a conversa vai ser boa. Então, muito obrigado. Que delícia. Olá para quem está ouvindo esse podcast, que coisa boa, né? Eu sou uma grande ouvinte de rádio e de podcast, então eu consegui enfiar esse na agenda, porque eu apoio demais essa história. E também é um prazer estar com você, Cris. Em alguns momentos a gente tem se encontrado nessa luta aí pelo direito humano ao livro e à leitura. E com o Bruninho eu acabo encontrando menos, porque assim, pôs rodinha no pé, toda hora tá nos palcos, nos eventos. Então que bom que a gente vai passar aqui 40 minutos juntos. E é uma honra, nossa, tanto que eu aprendo com vocês dois, então tá aqui especificamente conversando com vocês dois é muito bom. Eu queria fazer uma pergunta que eu tenho feito nos outros episódios, que é: qual é a lembrança mais remota que vocês têm de livro na vida, assim? Podemos começar pela Bel? Vamos lá, né? A minha tá bem mais longe, né? Deixa eu Uma mulher de 58 anos, então... eu venho de uma casa sem livros. E a professora Leda Maria Martins me ajudou a entender que não foi uma casa sem histórias, né? Porque muita história contada, eu tive colo de avó, com histórias de assombração e medo, com histórias da terra dela, na Bahia. Então, uma casa muito cheia de histórias. E com muita música, muito Martinho da Vila, muito Tim Maia, Clara Nunes, Elisete Cardoso. Mas livro é uma lembrança de quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos. Tinha um vendedor que passava na rua, eles vendiam livro e tinha uma cadernetinha, né? Você ia pagando a prestação. Aí o primeiro livro que minha família comprou foi uma Bíblia ilustrada, daquelas grandona, e aí virou um objeto de decoração da sala, né? Ficou lá no cantinho da sala, que aí você comprava a Bíblia e ganhava um suporte. Sim, né? para ela ficar aberta. Para ela ficar aberta, né? Com aquelas imagens. Então era um livro que ninguém tocava. Quando minha família acabou de pagar a Bíblia, o vendedor falou assim: seu Miguel, o senhor é baiano, tem um baiano que escreve tanto, Jorge Amado. Mediador. Mediador de leitura. E aí convenceu meu pai a comprar a coleção de Jorge Amado. Tá. Mas aquela coisa, uma coleção capa dura, que foi para o alto da estante. Tá. A televisão embaixo e a coleção em cima. Mas eu lembro do meu pai lendo, né? Então, essa é uma imagem que tem voltado muito agora, meu pai lendo. Tá. Ele leu a coleção. É uma coisa impressionante. Sim. Agora, um livro, assim, na minha mão, é incrível. Mesmo tendo passado por aquelas coleções na escola, mas
Minha mãe tinha medo que a gente levasse o livro da escola para casa e também não tinha muito isso de pôr o livro Sim. na nossa mão. E numa casa cheia de gente, você tem medo que estrague o livro e se depois tiver que pagar. Então, assim, a melhor lembrança que eu tenho de livro na mão foi já no magistério, Tá. né, fazendo o 2º ano do magistério, uma professora que me achava muito interessante, ela pegou Pedagogia do Oprimido, ela me viu como eu estava com aquela aula, ela falando de Paulo Freire, terminou a aula, ela pegou, colocou o livro na minha mão, ela falou, me devolve depois. Tá. Essa é a melhor lembrança. Eu estava com 14, né, 15 Nossa. anos. Nossa, fiquei arrepiada aqui. E você, Bruninho? O que você... Ai, gente, já tô te chamando de Bruninho. Somos amigos, é pra isso mesmo. Então, tá bom. Uau, eu acho que muitas lembranças e é muito inspirador sempre ouvir a Bel, né, contando essas histórias. Já ouvia ela contando essa história em outros momentos e leva a gente para muitos lugares, né? Para mim, quando eu penso nessa primeira lembrança dos livros, me remete a muitas histórias, né? Eu venho de uma casa que é muito masculina, então era eu, meu pai e meu irmão, né? 3 homens numa casa. Então, pra gente, esse lugar das histórias, da literatura, estava muito relacionado ao trabalho, né? Meu pai contava muitas histórias também, Tá. né? Ele é do Ceará, de uma cidade chamada Sobral. Ele contava muitas histórias daquela região. Diz ele que tinha até um tio que era lobisomem, etc. Com Essas coisas. certeza. Com certeza. Mas aí a gente foi crescendo, ele foi parando de contar essas histórias, mas achava muito interessante. E aí na escola, a gente não tinha livros em casas. Então na escola começou a entregar aqueles livros de literatura, livros didáticos, que eu lia muito os livros didáticos, né? Então, tipo, eu sempre gostei muito de geografia, de história, de língua portuguesa, mas a minha história com o livro é um pouco traumática, assim, o que eu acho que tem um pouco a ver também quando a gente olha para juventudes periféricas, né? Eu vou pro ensino médio já em Parelheiros e numa aula de geografia, porque eu gostava muito de geografia. E é interessante dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que Parelheiros é uma área de proteção ambiental, né? E atrás da minha escola tinha uma nascente, uma bica, né, que jorrava água. E os meninos e meninas, no horário do intervalo, pulavam o muro para beber água, para nadar, para brincar lá, etc. E é um dia, na aula de geografia, meu professor falando de erosão do solo, eu super tímido lá no fundinho da sala e eu vou e levanto a mão, falo, olha, por que a gente não olha a erosão do solo acontecendo na prática, porque aqui atrás está acontecendo e tal. O meu professor não me responde, me tira da sala, vou para a direção e eu levo uma suspensão de 3 dias. Porque na cabeça dele tava tirando a autoridade dele, alguma coisa desse tipo. Eu nunca mostrei essa suspensão pro meu pai. Meu pai deve saber hoje, né? Porque eu já contei essa história em muitos lugares. E aí eu continuei indo pra escola, porque um ônibus passava, eu subia no ônibus da escola, chegava na escola e eu ficava do lado de fora porque eu não podia entrar. No segundo dia, a diretora me viu do lado de fora, me colocou pra dentro, mas de castigo, imagina onde? Na sala de leitura. Na sala de leitura. E aí eu lá, olhando aqueles livros, eu falei, gente, como assim existem tantos livros no mundo, assim, sabe? Era uma sala que tinha uma grade do lado de fora, quase nunca era aberta. E eu lá, folheando os livros, aí passa uma menina correndo, aí ela passa de novo, aí na terceira vez que ela passa, ela para e vê eu mexendo nos livros, que era a Silvani Chagas, que já era mediadora de leitura da Caminhos da Leitura. Ela para e fala, olha, tô vendo aí você mexendo com os livros e tal, você não quer ir num sarau de inauguração de uma biblioteca que eu trabalho? Aí eu, bora, não tenho nada pra fazer mesmo, né? E aí, no dia seguinte, lá no ponto final do barragem, eu pego um ônibus, passo por baixo da catraca, porque eu não tinha dinheiro pra pagar a condução, e chego lá e vejo um monte de jovem falando de livro, de literatura. Então, aquilo que meus professores falavam que era ser chato e tal, eles falavam que era ser empoderado e ser engajado. Eu, opa, nem sabia que existiam essas palavras, então vou entender o que é isso. E o meu primeiro livro que eu li completo era um livro curtinho,
José Saramago, chamado O Conto da Ilha Desconhecida, que era um clube de leitura que tava rolando lá na biblioteca. Aí eu peguei e li aquele negócio, eu falei, gente, como uma pessoa escreve e só usa vírgula? E eu tive que ler umas 3 vezes. Na terceira vez que eu li e fui para esse clube, eu falei, gente, como um único livro tem tantas histórias e tantas possibilidades. Ler isso, poder conversar com as pessoas sobre que essas palavras que às vezes eu nem tinha conhecido me fazem sentir. Aí eu fiquei lá e eu tô lá há 12 anos nessa história de fazer crianças e jovens também despertarem esse gosto pela leitura. E aí, conectando com a história da Bel, eu lembro a primeira vez que eu vi a Bel entrando naquela biblioteca, monumental, desse tamanho, com essa voz. Eu falei, gente, como assim existe pessoa desse jeito, que fala de livro desse jeito? E aí, quando eu vou para pedagogia, né, eu sou pedagogo de formação, e aí eu contei para Bel, né, muitas decisões importantes que eu tomei na minha vida, eu sempre, e aí, Bel, ligava e tal, conversava um pouco, porque ela virou meio que um oráculo, né, pra gente. Uhum. E aí, quando eu contei pra Bel que eu ia fazer pedagogia, depois, uma semana depois, alguns dias depois, tava rolando aquela feira de literatura na USP, né, que tem anualmente. A Bel chega, né, com 4 livros do Paulo Freire. Fala, olha, lê. Uai, você vai gostar, e tá comigo até hoje. Então, acho que tem um pouco também, né? Isso que a sua professora fez pra você, você fazendo por mim e eu fazendo por outras crianças e jovens, como que a gente também vai fazendo transformação e devolvendo, né, pra nossa comunidade o que nos deram, né? Então, acho que tem essas conexões também, que são bonitas também de ver. E obrigado por ter Ai, que lindo. Enfim. Ai, é tão bonito a gente pensando nessas camadas, assim. Você me trouxe uma coisa que ler é isso, né? Eu fiquei aqui pensando, até na minha trajetória também, né? Assim, quando é que a gente descobre esse direito, né? Esse modo, ou o que é leitura, né? Quando a gente não está. Eu fico pensando que a gente tem que descobrir o que é, né? Que acho que esse é um processo de muitas pessoas, né? Assim, eu estudei escola pública também, uma biblioteca que hoje não está muito cuidada, que é a Chácara do Castelo, que eu moro no mesmo lugar a vida inteira, né? Então, lá na Chácara do Castelo tinha esse lugar, mas era o lugar do silêncio, lá nos anos 80, né? Aquela coisa ainda. Mas dentro da escola, a biblioteca ela teve uma época de abertura, né? Mas era um lugar de guardar livro, né? Então a gente não entrava em biblioteca da escola, não tinha isso. E na minha casa a literatura vinha mais da música, né? Também, né? Então eu fiquei aqui pensando, né? Quando é que vocês trazendo isso e trazendo agora, assim, a gente já falou um pouquinho, a Bel também podia contar um pouco desse trabalho que une vocês dois, né, Caminhos da Leitura, Parelheiros, né, que lugar que é esse também para quem estiver ouvindo fora mesmo da cidade, né, enfim, o podcast pode ir para qualquer lugar, contar um pouquinho desse lugar e como é que é esse desafio de o que é ler, né? Assim, né? Não é só o ler, né? O que está em torno disso, que aí tem a ver com o que a gente está, né? O nosso mote de estar aqui, que é política pública, é sonhar com um plano estadual de São Paulo, né? Né, a Bel, que já há tanto tempo, né, participou, né, dessa né, do plano municipal aqui de São Paulo, que também ainda tem os próprios desafios, né? Mas como é que isso vai se entrelaçando? Enfim, falei muitas coisas aqui, acho que a gente começa por Parelheiros, né? Mas porque vocês dois são sempre pra gente esse nosso vem a imagem de que toda hora tem alguém chegando perto de vocês e falando. Ler é isso? Para mim, essa é a frase do episódio. Bom. Como é que é um pouco? Que dá para começar a contar. Eu acho que uma coisa que a gente tem ganho das ruas é entender que ler é isso. Né? Por que a gente ficou, né? Nossas famílias ficaram tão distantes da leitura? Porque as pessoas acharam que ler era uma outra coisa. Ler era algo para alguns.
para os escolhidos, para os chamados. E algumas pessoas decidiram até que os espaços de ler precisavam ficar trancados, abertos para castigo ou abertos quando você merece. Eu hoje sou muito conhecida como uma ativista da causa do livro e da leitura e passei a minha vida sem entrar em biblioteca, porque no meu bairro não tinha, porque a biblioteca da minha escola era do lado da direção e um lugar para castigo, e eu fui uma menina muito comportada. Você nunca teve esse castigo? Nunca tive esse castigo de ir para a biblioteca. Então, acho que o que a gente começa a entender, né, que ler é algo que é tão importante quanto comer. Isso não pode ser privilégio, isso tem que ser direito. Então, estamos aqui, 2 lutadores da causa do livro e da leitura, lutando por ela, exatamente porque quem veio antes da gente não teve acesso. E aí eu digo que a rua me ensinou muito, porque a primeira biblioteca que o IBEAC, né, o Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, que é a organização que eu coordeno, a primeira biblioteca que a gente criou, quem nos impulsionou a isso foi o movimento hip hop. Foram, né, meninos e meninas que estavam ali, né, com as letras de rap e discutindo o acesso ao livro para entender o mundo, para entender de que forma eles transformariam o mundo. Então foi a luta deles por um espaço em que eles pudessem ler e conversar que impulsionou o IBEAC a entrar nesse lugar da biblioteca. Mas aí depois, encontrando gente como você, né, que começa a falar das literaturas para as infâncias, e a gente começa a falar, gente, então não é uma coisa só para jovem. E se a gente começar com todo mundo? A literatura ilustrada, né, o livro-álbum, ele é uma galeria de arte. E a gente está falando da palavra escrita, mas a gente está falando de histórias. Sim. Então, essa obra de arte, ela é uma entrada para pessoas que sabem ler o mundo, mas não sabem ler a palavra também. Então, como é que você faz isso chegar? E aí a gente começa a fazer essa luta imensa de falar, olha, aquilo que é bom para a gente, né? E aí Antônio Cândido, que é uma referência para todos nós, né? Traz aí para a gente um conceito importantíssimo, né? A literatura como direito humano. E aí eu vou ter na minha história, na rua, né, os poetas negros, né? A gente está falando aí de poetas negros como Kut, Esmeralda Ribeiro, Miriam Alves, Conceição Evaristo, que há quase 50 anos publicavam os cadernos negros, porque não tinham espaço nos outros lugares. Então, essa literatura à margem, essa literatura da rua, das bordas, vira para mim uma grande causa, né? A gente tem o direito humano de ler as nossas palavras, de escrever as nossas palavras e de ter espaços onde isso pode acontecer. Não é fácil, né? Você morou numa casa, 3 homens, né? Mas depois você já morou em casa, né, Bruninho? Com um monte de gente. Eu venho também de casa com um monte de gente. A mesa é para ler, é para passar roupa, é para cozinhar, é para fazer tudo. Que horas você lê? Como é que você tem livro dentro de casa, se a gente tem gostos tão diferentes? Com que recurso que você compra os livros? Então, a biblioteca, ela vira essencial para garantir os muitos jeitos de ler. Falei muito, né? Uau. Não. E o Bruninho, que agora que vai ter que emendar. Assim. Né? Eu acho que pegar isso mesmo, desse que você contou já um pouquinho, né? Desse lugar da biblioteca na tua vida. Eu acho que aulas, né? Bel fala, a gente vai... Vai ampliando, né? né? Não, Você- fico... Porque Exato. você não, né? Você dá aula, né? Eu dou Então, aula. até chegar, então, É. vamos aí, vamos chegar até o... Nossa, mas a Bel evoca muitos lugares, né, pra gente pensar e refletir. E eu acho que tem uma coisa que a gente já conversou muito, ainda continua conversando, quando eu encontro Silvani, Sidneia, Kétero, jovens lá de Parelheiros e outros jovens também, quando a gente reflete sobre esse lugar da literatura como direito humano, é que olhando para esse contexto que a gente vive, né, enquanto sociedade, jovens negros, né, as margens de quebrada, as palavras que circulavam, né,
nosso cotidiano, né? E uma coisa que eu aprendi com a Bel também, né? Nem é cotidiano, né? Porque esse sufixo, né? Ano, né? Parece que acontece ano e ano, né? Mas é cotidiário, as palavras que circulam no nosso Das, cotidiário, nosso dia das a oito da dia. Trindade, né? Exato. Às vezes são palavras de violência, de escassez. E às vezes, quando a gente pensa nesse lugar de como que a gente é letrado, é para ler placa de procura-se emprego, para você ir para o centro da cidade para atrás de trabalho. A palavra nunca estava relacionada para a gente, para esse lugar da cultura, da experiência, do simbólico e da metáfora. Então, quando eu encontro, né, esses jovens a caminhos da leitura, também vai ajudando a entender o mundo que eu vivo, que a gente compartilha ele coletivamente, as desigualdades que a gente compartilha coletivamente, mas principalmente quais são os caminhos e quais outras palavras a gente pode evocar para construir um mundo que a gente quer viver coletivamente. Então, hoje, eu tenho muitos sobrinhos, né? Eu tenho 10 irmãos e tenho muitos sobrinhos. Ver os meus sobrinhos que têm 10, 12 anos constituindo as suas próprias bibliotecas também é uma resposta que as bibliotecas comunitárias, o movimento negros, as juventudes engajadas estão dando também como resposta para essas desigualdades que a gente vem vivendo nesse mundo. E aí, para mim, tem muito esse lugar também, né? De como que a gente pode também ir adiando o fim do mundo, né? Como Ailton Krenak nos invoca, né? E eu acho que as bibliotecas comunitárias têm esse lugar de mobilizar comunidades. Imagina só, tipo, eu tô na Caminhos da Leitura há 13 anos. Quando a gente chega em Parelheiros, a gente é o primeiro espaço público, aberto assim para a comunidade. A gente chega antes de uma política pública muito importante, né, que são os CELs, né? E a gente é a primeira biblioteca que chega naquele território. Então tá aqui conversando com Bel, que é minha mestra, uma grande inspiração, com você, Cris, olhando para esse lugar do plano estadual, também convidar os ouvintes, a comunidade, né, os tomadores de decisão, os formuladores de políticas públicas, para alargar também esse lugar que a gente pensa política pública cultural no nosso país, no nosso estado, né? Então, discutir palavras é discutir também essas multidimensões, né? Não dá para a gente conversar sobre cultura no nosso país, no nosso estado, se também a gente não discutir sobre palavras, sobre metáforas e sobre símbolos. E as bibliotecas comunitárias e públicas ocupam um lugar fundamental nesse campo de disputa, mas também de reflexão. E isso a gente vai construindo juntos, assim, sabe? Espero que eu tenha te respondido. Eu queria só falar uma coisa, né? Acho que quando você fala assim, né? Quando a biblioteca chega, né? Acho que traz uma outra coisa importante conectada ao plano, que a biblioteca não chega, né? Ela é construída com a comunidade. Perfeito. Ela é construída com os jovens, né? Até o nome da biblioteca, eles fizeram um primeiro levantamento, né? De nomes que eles gostariam, né? De ter, que o Bruninho ainda não estava, mas conhece a história. E foram nas ruas, nas feiras, na porta das escolas, foram fazer uma enquete qual é o nome que as pessoas queriam. E aí ganhou o nome Caminhos da Leitura. Mas eles queriam que fosse Zumbi dos Palmares. Então eu lembro a roda de conversa, né? Que falava assim, não, a comunidade quer que seja Caminhos da Leitura, mas Zumbi tem que ser esse nome mais forte. Eu falei, gente, se vocês escutaram a comunidade, precisa respeitar. Um dia muda. E no final, né, Caminhos da Leitura virou um caminho tão importante. Verdade. Então, acho que o plano traz isso para a gente, né? Uma escuta que importa, né? Mas você fala assim, o que o pessoal da feira tem a ver com o nome da biblioteca? Mas esse é um equipamento para aquela comunidade, né? Uma biblioteca que nasce na unidade de saúde, que depois vai para o cemitério. Então é para todo mundo. E aí a gente tem que ter uma escuta responsável. O que a gente faz com aquilo que a gente escutou? Então, meninos de 14, 13, 14, 15 anos
conseguiram respeitar o que eles escutaram Uhum. daquela comunidade. Uhum. Então, o plano é para isso, né? Então, essa convocação que Bruninho faz, né? Uhum. Quem está nos ouvindo, se envolver, Uhum. né? Aí a gente traz bell hooks, né? Então, dá para ter amor na política. Sim. Mas só vai ter amor se a gente colocar, né, os nossos afetos, a nossa energia dentro dessa história. Uhum. Perfeito. E ter uma compreensão, né, desse todo, né? Eu fico pensando, então, das bibliotecas comunitárias, você falou né, dos CELS, que no caso aqui de São Paulo é um outro tipo de ação. As bibliotecas públicas, né, as bibliotecas dentro das escolas, as salas de leitura, estou falando aqui ainda da cidade de São Paulo, mas as livrarias, né, onde estão as livrarias, também e o plano, ele também compõe as questões que você trouxe antes, né, quando eu estava citando os autores dos Cadernos Negros, né, enfim, qual é o livro que vai circular, antes do livro que vai circular, qual é o livro que vai ser publicado, né? Quem vai ter quem vai fazer essas escolhas, né? Então, até pensando em mediação de leitura, quer dizer, onde vão estar esses livros, né? E às vezes não precisariam nem estar só nos espaços, né? No caso aqui a gente está falando também dos espaços de saúde, mas como é que isso vai estar tão entremeado, né? Tão parte das nossas vidas, né? Que o livro possa circular e não fechar, né? Não assim, eu ponho o livro e tranco, né? Sei lá, às vezes até os espaços maiores, como uma Bienal, por exemplo, também você precisa ter como entrar ali, né? Então, são direitos que você vai toda hora tendo que ter como adquirir, é uma luta para adquirir, em vez de ser o contrário, né? Em vez de ser uma garantia do Estado. Eu acho que o plano tem esse propósito, a gente pensando no plano nacional, né, que tá em fase também de reconstrução, olhar para... São vários eixos, né, Bel? Assim, porque são vários eixos que fazem um objeto como esse ser feito, circular, né, e circular nos espaços, e os espaços eles serem lidos, né, serem apropriados, né, também, né? Então, eu acho que agora a gente podia falar um pouquinho, embora esse seja, né, pensando, né, uma conversa que pode ser atemporal, né, mas eu queria que vocês contassem um pouquinho do espaço mesmo, do espaço não, do projeto, né, que projeto também não é um nome bom, mas pensando, né, do começo do Caminhos da Leitura, que fase que estamos hoje, né, que eu acho que também é um reflexo, né, não só de política pública, a gente sabe bem, né, é um reflexo da luta de cada um de vocês e toda essa turma maravilhosa, essas parcerias, né, que são realizadas, mas contar um pouquinho como é que está, né, a Caminhos da Leitura, e é lindo, como é Caminhos, né, Verdade. né, nunca vai parar de traçar essas histórias, né? Então, contem um pouquinho como é que tá isso Vai ser agora. uma série esse episódio. É uma série, é isso, pra gente já chamar para um próximo episódio aí, vamos falar agora e cenas do próximo capítulo. Vai ser uma série, né? Acho que eu posso falar mais da questão como que está organizado e você contar mais desse chão, desses E caminhos, depois né? porque eu quero saber do Crespadinhos também, enfim, a gente vai. E aí eu tô olhando aqui, vamos aí. Vamos aí. Então, acho que uma coisa interessante, né? O Bruninho falou, né? Nós estamos em Parelheiros, né? Extremo sul aqui da cidade de São Paulo, que já foi considerado um dos piores lugares para se viver na cidade pelos baixos índices de desenvolvimento humano, né? Olhando uma parte, né, daquele copo, né? Porque assim, olhando só aquilo que falta. E não há nenhum lugar que seja o pior lugar. Assim como não há nenhum lugar que seja o melhor lugar. Porque qualquer melhor lugar numa cidade depende dos lugares que vão se tornando piores, porque tem alguém gastando o seu corpo, tem alguém gastando a sua energia para fazer o melhor lugar ser melhor. Então não existe isso, né? Melhor lugar, pior lugar. Parelheiros tinham baixos índices, não tinha biblioteca, esperança de vida baixíssima. E aí nós estamos lá,
está fazendo 17 anos. A gente foi para ficar 10, né? E quando a gente falava isso em 2008, que nós estaríamos lá, né, eu e Vera Lyon por 10 anos, era um pouco porque assim, a gente olhava a nossa história, né, a minha história como uma mulher periférica. Eu falei, nossa, aos 24 anos, né, eu comecei a minha história de militância aos 14. Os 24, eu já era uma voz nessa cidade, mesmo sendo uma menina muito tímida, mas eu sabia que tinha coisas que, se eu não dissesse, elas não apareceriam nas reuniões em que eu estava. Então a gente falou, esses meninos têm 14, 15 anos, vamos ficar 10 anos com eles, para eles amarem o território dele, para eles estudarem. E aí, quando estava dando 10 anos, eles falando, ano que vem elas vão embora. Eu falei, quem vai embora? Quem falou? Vocês não falaram 10 anos? A gente falou 10 anos. Deu medinho mesmo. Deu um medinho. Mas era um pouco a ideia de como quebrar essa lógica dos financiamentos, né? Sim, Que é um outro assunto para entrar nos planos, sim, né? Planos têm que ter continuidade, sim. né? Quem ama tem planos. Então a gente precisa pensar como é que você vai continuar, como é que as coisas vão se estruturar. E a gente ficou 10 anos, muitas vezes, sem recurso nenhum. Éramos nós, os nossos amigos, sem recurso nenhum não, né? A gente sempre teve muita gente boa com as quais a gente contou. E aí a gente decidiu, né, que a gente sempre colocaria a literatura como vértebra Tá. de tudo aquilo que a gente fizesse. Porque a gente falou, a literatura, a arte, ela possibilita a imaginação, o sonho, a metáfora que O Bruninho depois, traz. né? O depois, né? A literatura, a arte, ela diz pra gente, não está pronto e não tem certezas absolutas. E a gente precisa disso para transformar as realidades. Então, hoje, como é que nós estamos lá no IBEAC, né, lá em Parelheiros, nesses 17 anos? A gente está organizado em 5 linhas. A gente tem a linha literatura, o IBEAC Literatura, que é essa vértebra. A gente tem literatura em tudo. A gente começa qualquer atividade com um texto literário. Depois a gente tem a linha dos cuidados, que hoje está principalmente dentro do projeto da ação, né, que chama Perifacuida, porque, né, o bem-estar, o bem-viver, né, virou produto, né? Eu não tenho televisão, mas quando você está nos lugares e você vê televisão, todo mundo vendendo alguma coisa para o seu bem-estar, né? Então, quem não tem dinheiro não pode ter bem-estar. O Perifacuida faz isso, né? Como é que a gente pode se cuidar? Como aprender a meditar? Como aprender a ter tempo para você? As mães não têm tempo. Elas estão cuidando o tempo todo de todo mundo. Então, dentro desse cuidados, tem o Centro de Excelência em Primeira Infância, que não é um prédio, mas é a excelência no cuidado das crianças e das pessoas. A gente tem a linha, que é a linha do empreendedorismo com propósito, que tem uma cozinha de alimentação saudável, porque a gente não quer sair morrendo comendo veneno, a gente precisa de gente viva para os nossos sonhos se realizarem. E tem também o turismo de base comunitária, que é um complemento de renda para os agricultores, produtores de orgânico, mas é também uma superação de uma vergonha imposta. As pessoas terem vergonha de quem mexe na terra. Tem gente que não tem vergonha de destruir a natureza para plantar soja e vender e ficar rico. E o agricultor, né, o filho dele vai estudar e fica com vergonha, porque a família tem terra na unha. Desse conhecimento, né? E desse conhecimento. Então, o nosso turismo de base comunitária é exatamente para ter esses outros narradores de história, né? Eles poderem narrar suas histórias. Aí tem a linha de educomunicação. A educomunicação é nada sobre nós sem nós. Então, tem a equipe que produz a comunicação sobre tudo aquilo que está acontecendo. A linha ambiental, que aí é uma linha que tem cruzado tudo, aí o Bruninho pode contar o que a gente está fazendo agora na linha ambiental. Na verdade, foi criada uma sexta, que é a linha que a gente estava chamando de captação de recursos, e agora a gente está chamando de financiamento.
que é algo que também interessa muito para o debate com os planos, com o plano estadual. Como é que a gente faz essas coisas acontecerem? Isso não pode ser um trabalho que a gente faz na hora que a gente tem tempo, porque o trabalhador braçal praticamente não tem tempo. Ele está trabalhando e gastando tempo no transporte. Então a gente tem que poder ter jovens como os que estão aqui nos gravando, como o Bruninho, tendo recursos para se dedicar à sua comunidade. Sim. As bibliotecas comunitárias são bibliotecas de acesso público. A gente precisa ter recurso para atualizar acervo, para ter mediadores de leitura. E continuamente, né? E Não pode ficar continuamente. nessa surpresa e nessa luta toda Então vez, essa é a nossa última linha, né, que a gente criou, que é pensar como é que a gente pode ter financiamentos responsáveis, duradouros para tudo que tem acontecido e que tem mantido esse país de pé. Porque haja sonho para tantas tragédias, né, Cris? Absolutamente. Uau, né? A gente fica... Uau! A gente fica... A gente trabalha, né? A gente fica ouvindo, né? É. Trabalhamos muito. Nossa, mas pensando em tudo isso que a Bel trouxe, né? Eu acho que quando a gente olha também, pensa a nossa trajetória da Caminhos da Leitura, né? Foram acontecendo muitas coisas, né? A IBEAC tá lá há 17 anos, né? E durante esse tempo, a gente viveu recentemente, né? A pandemia aqui no... A gente e o mundo, né? Que foi uma questão global. E durante esse período, a gente perde nosso espaço, né? Caminhos da Leitura, que já estava há mais de 10 anos dentro de um cemitério, né? Lá no Colônia, um cemitério que era privado, o primeiro cemitério aqui da cidade de São Paulo. A gente tinha um espaço de comodato, e a gente perde esse espaço porque a administração resolve que vai derrubar aquela casinha para construir mais lápides. E aí a gente fica triste, fala, nossa, e agora? O que fazemos? E aí muitas pessoas deram sugestões pra gente, ideias, chegou ideias de guardar livros em galpões e caixas, e a gente começou a refletir, olha, numa comunidade que ainda tem tantas necessidades básicas, que a gente construiu caminhos para que elas acessassem esse objeto, a gente vai guardar os livros dentro de uma caixa? E a gente refletiu e percebeu que a gente ia transformar aquela comunidade numa grande biblioteca. Então, com costureiras, né, de um bairro vizinho do Vargem Grande, a gente confeccionou mais de 500 bolsas e dentro de cada bolsa a gente colocou 10 livros literários que a gente saiu distribuindo para as pessoas, para as escolas que se tornaram guardiãs desse acervo, que era uma campanha que a gente estava chamando, que a gente chama, né? Eu guardo, eu aguardo a Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura. E durante todo esse tempo, o Bel, que tem uma ótima voz e conhece muita gente, falou assim, olha, vamos ali. E ali era Parelheiros. E a gente começou nessa empreita de, nossa, o que aconteceria se a gente descobrisse, eu ganhasse um terreno lá nesse território? E aí a gente já desenvolvia muitos projetos com a Cooperapas, né, que é uma cooperativa de agricultores familiares do território. E a gente recebeu um terreno de doação, né? A Cooperapas recebeu um terreno de doação e desse terreno o IBEAC tem uma parte, né? E aí era um terreno que tem pinos, né? Que são árvores que não são nativas da Mata Atlântica, né? Parelheiros é uma região que preserva a sua Mata Atlântica, né? A cada 4 copos, né, que a cidade, a região metropolitana bebe, 3 vem de Parelheiros, tem territórios indígenas, enfim. Então, é um território muito relevante e importante para a nossa cidade. E a gente recebeu esse terreno de doação que tem pinos que não são nativos, e a gente vai ter que retirar esses pinos. Só que para isso, a gente vai precisar fazer uma compensação ambiental. E a gente discutindo, refletindo, né, nesse período que a gente está discutindo mudanças climáticas, justiça climática, racismo ambiental, porque também se a gente olha os indicadores socioeconômicos e percebe que a gente já não tem acesso à cultura nas periferias, também é a população preta que mais sofre com as mudanças climáticas. E aí a gente começou, como que a gente pode juntar essas lutas, que são lutas importantes também para essa comunidade? E aí a gente criou uma campanha que a gente está chamando Contra o Racismo Eu Planto, 10639, que é um número da lei, né, que institui o ensino da cultura afro-brasileira e africana dentro das escolas. Então, recentemente agora, para quem está nos ouvindo, né, no Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente plantou
1000 árvores com parceiros e amigos nesse terreno, que a gente vai criar uma floresta de gente. A gente quer que vire a nossa iotim de Parelheiros. Então, para quem está nos ouvindo também, quem quiser lá em um momento plantar uma árvore, né? São árvores também frutíferas, né? Árvores da Mata Atlântica, que a gente também quer erradicar a fome nesse território. Então, a gente quer plantar árvores que as pessoas possam passar lá pela essa trilha de flor de gente, pegar e colher sua própria comida, cuidar desse espaço. E aí, mais recentemente, também pensando nesses planos de futuro e como a literatura se cruza, a gente está criando uma lista que a gente está chamando de livros que mudam o clima. Então, a gente sabe que sempre tem um livro que pode ajudar a gente a falar de uma conversa complexa. Seja questões raciais, de gênero, de desigualdade. E a gente fala assim, olha, livros que mudam o clima vai ser uma lista de livros que nos ajudam a prestar a questão ambiental, mas não são livros didáticos, são livros que ajudam a gente a iniciar a conversa para que a gente possa pensar essa nossa interação e a nossa relação com o mundo, né? E não considerando que o mundo é uma coisa à parte, mas uma coisa que acontece junto com a gente. Então, a gente tem desenhado caminhos, né, e possibilidades a partir de como esse objeto, né, que é o livro, que é a palavra, vai construindo caminhos para a gente ir desenhando essa parelheiros possíveis dos sonhos e coletivas. Eu acho que eu respondi, não sei. Acho que sim, não. E, na verdade, assim, sim. Né? E como é muito gostoso conversar com vocês, porque tudo está sempre em movimento, né? Então, não são discursos, né? Está sempre em movimento. E, às vezes, o movimento está no plantar uma árvore, né? Que agora é a especialidade de vocês, né? Não, a Bel, ela tá craque. Virou referência. Sabe lá o nome dos termos hidrogel, placenta, berço, berçário de árvores, virou novo assunto na minha vida. A gente tá brincando que ela é a Marina Silva de Parelheiros. É a nossa... E poeticamente, né? Como é que também, né? Aliás, pela voz da Bel, tudo também fica tão poético, né? A gente tá, assim, só com alguns minutinhos aqui, mas eu queria muito, a gente, até inclusive falando de planta, né? Queria que você contasse um pouquinho, Bruninho, dos seus chãos, né? Que são muitos chãos, né? De mediação de leitura, né? Só para a gente, né? A ideia desses episódios aqui do podcast, como eu contei para vocês, é a gente, né? Então a gente amplia, né, nesse pensamento de política pública, né, que é o que a gente faz, e faz esse retorno, né, para o objeto de relação corpo, né, que é o mediador, o livro e uma outra pessoa, né, que está entrando em contato com aquele livro naquele momento. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessas suas ações. E depois a gente também falar um pouquinho, dar uns arrobas aí de Instagram e tal, para todo mundo acompanhar, né? E também fazer parte, né? Que a gente quer fazer parte disso. É isso. Eu tenho andado muito, assim. Eu acho que antes de contar das minhas andanças, eu acho que é fundamental. Eu sou um homem negro, periférico, tenho 30 anos, né? As pessoas acham que não, mas eu tenho 30 anos. É a literatura, o poder da literatura. Rejuvenesce, é isso. E eu acho que é muito importante, uma coisa que eu fui aprendendo muito com a Bel e com o IBEAC, com a turma lá de Parelheiros, é esse lugar dos encontros intergeracionais, né? Quando a gente lê Paulo Freire, né, na Pedagogia da Autonomia, um livro que eu ganhei da Bel, ele vai falando muito desse lugar de como o testemunho, né, educa. Então, poder observar Bel, as práticas do IBEAC, que não é isso, né? Não é só o discurso. O discurso é muito importante, mas ver as pessoas vivendo o que dizem é muito educativo. Então, tudo isso que a Bel nos invoca, nos convoca a pensar, a gente vive isso. Imagina numa comunidade periférica que a gente vê as pessoas chegando, querendo ensinar a gente a apertar parafuso, coisas técnicas que são, sim, muito importantes, mas eles ficam e vão embora. Aí vê pessoas que chegam e falam, olha, a gente vai ficar.
e tipo, ficam 10, ficam 17 anos, que apostam, porque imagina, tem desafios e obstáculos também que vão acontecendo nesse processo. Então, os encontros intergeracionais, né? Isso que o movimento negro vem dizendo há muito tempo pra gente, né? Conversar com os mais velhos, né? Porque às vezes, muitas das coisas que a gente acha que é inovação é ancestralidade. Então, a gente precisa olhar para essas trajetórias que veio antes, ouvir mais, sentar mais. E isso o IBA aqui vem nos convocando e nos ensinando muito. Então, tem esse lugar. E partindo desse lugar do testemunho, tudo que eu tenho feito nos lugares que eu tenho ocupado foi coisas que eu aprendi na Caminhos da Leitura, com Bel. Então, isso da literatura. Todos os lugares, trabalhos que eu vou também, sempre levo livro e literatura. A biblioteca comunitária Caminhos da Leitura me possibilitou a viajar para muitos lugares, né? Fui para muitos lugares do Brasil, fui para Espanha, Alemanha. E aí, o poder da viagem também, tanto da viagem... A minha primeira viagem foi através do livro, né? Perceber que o mundo era maior do que eu via da janela da minha casa já me deslocou para muitos lugares. Depois indo para um lugar, sabe, muito longe dessa casa, contar histórias que eram minhas, mas de outras pessoas, também me deram muita responsabilidade. E eu peguei isso como lema, eu falei, olha, isso que eu tô vivendo, experienciando, é tão transformador que não pode só ser eu vivendo isso. E eu tenho muito cuidado também porque eu sei que quando a gente olha para as estatísticas, que as estatísticas falam para as histórias que meninos que têm a minha cor, que têm a minha trajetória, devem ter. Então, tenho muito cuidado também para eu não virar, tipo... Ah lá, tá vendo? Se o Bruninho conseguiu, qualquer menino preto de quebrada consegue. E não é verdade. Não é todas as comunidades, todos os bairros que têm bibliotecas. Não é todo mundo que teve pessoas... Eu tive a possibilidade de ter uma rede que me apoiou, sabe? Economicamente, emocionalmente, em muitos sentidos. Então, eu tenho tomado muito cuidado também com essas narrativas. E aí, os lugares que eu venho assumindo, me colocando, é sempre muito com esse cuidado dessa responsabilidade coletiva, com essa... Tem uma música do Emicida, né, de um trecho que ele fala, nunca volte para sua quebrada de mãos e mentes vazias. Então, nunca volto sem nada. Seja material, seja um livro, mas também seja coisas que eu posso compartilhar do que eu aprendi. E uma coisa que é uma tecnologia ancestral que eu aprendi muito com Bel e com Vera, sempre que eu via elas nos eventos, nas reuniões, elas estavam com um cadernozinho anotando tudo. Imagina, eu tenho 30 anos, já tinha internet, essas coisas e tal, mexo muito no celular, mas isso de ter o caderno, anotar, né, essa pausa no tempo de inteligência artificial, de tempo de shorts, né, que os vídeos têm que ter 30 segundos. Você sentar, refletir, sentir, nos convocar para uma consciência sobre a nossa existência coletiva. E eu acho que por isso, cada vez mais, o livro tem ocupado um lugar de relevância, que não é uma coisa que vem com receita, que é pronta, né? Eles, inclusive, nos ajudam a construir novas perguntas para as complexidades que a gente vive no mundo. Tem perguntas que o ChatGPT não pode responder, mas que tem livros que nos ajudam a encontrar palavras e sentido para perguntas que nem foram formuladas ainda. Então, acho que tem essas andanças que eu tenho feito, né? Também sou cofundador de um coletivo que se chama Encrespados. E aí eu aprendi na Caminhos da Leitura que as mudanças só podem ser coletivas. Então, nesses lugares que eu vou indo também, é a partir dessas aprendizagens, que é um coletivo que há 10 anos, olha só, vem promovendo educação antirracista, assim, né? Com formação com educadores. Tem um projeto agora em Crespadinhos, que a Bel é a madrinha, né? Ele nasceu também a partir de muitas conversas, e a Bel sempre indicando livros, em conversas que a gente deveria fazer. E aí, então, tem as minhas andanças, apesar de estar em muitos espaços, né? Hoje também sou professor de biblioteca no ateliê Escola Caia também, tem a ver dessa semente, dessa raiz que é Caminhos da Leitura, né? São muitas coisas que se conectam com esse propósito de fazer que o livro seja tão popular quanto o arroz e o feijão nas casas de pessoas periféricas, sabe? Então, essa é
uma das nossas missões de vida, né? De fazer que o livro também povoe não só imaginário, mas as prateleiras e as casas das comunidades e as quebradas desse país. Acho que é isso. Tem que falar o arroba já agora? Pode falar o arroba enquanto eu respiro aqui. Boa. Eu Vamos queria falar. então, aproveitar também e agradecer, Cris, pelo convite, de estar do lado da Bel. Sempre que eu ouço a Bel, sempre aprendo muitas coisas, assim. A gente tem tentado, pelo menos uma vez por mês, né, estar junto, assim, para conversar sobre a vida, né? E eu sempre aprendo muito. Então, queria agradecer mesmo pelo convite, estar aqui com uma grande amiga e mestra, que é a Bel, né, ouvindo sempre essas coisas. E a galera que está aqui também cuidando dos nossos equipamentos. E para os ouvintes, meu arroba é Bruninho Souza, mas achando o IBEAC, achando o Bel, vai ter uma fotinha lá marcada. E tô aí à disposição. Quem quiser continuar essa conversa sobre livro, políticas públicas, juventude, só nos escrever, que a gente está disposto aí a conversar e a construir espaços seguros e democráticos. Então, muito obrigado. Muito obrigada. Ai, vamos encerrar, né, Bel? Puxa, depois de ouvir o Bruninho, assim, não é fácil estar com vocês dois, não, gente. O coração fica grande. Você, Bel, quer se despedir, dar uma palavra final, uma indicação aí como é que a gente acompanha vocês? Olha, estou super emocionada e, claro, isso acontece algumas vezes, né? Mas menos, né? Antes a gente andava bem grudadinho, Bel e Bruninho. Vocês estão com muita saudade um do outro, hein? Puxa vida. Estamos. Porque aí, né, vão acontecendo Sim. muitas coisas, não dá para a gente estar sempre juntos, né? E é uma admiração muito grande, né? Esses dias, Cris, antes de eu dar o arroba, eu estava num evento que estava discutindo o lugar da arte nas políticas públicas e na formação de crianças, jovens e adultos. Então, o evento tinha esse tema, né? Então, uma plateia super qualificada de gestores públicos, secretários, ex-secretários, pessoas de cátedras. E uma pessoa se dirigiu a nós falando: bonitinho tudo isso que vocês estão falando, mas o que a gente precisa é de jovem trabalhando para construir o Brasil. Uhum. E primeiro você tem um choque, né? Porque você fala, naquele lugar, né? O assunto era arte, né? Mas esse é um pensamento recorrente, né? Sim. De que um menino como o Bruninho, né, tem que estar apertando parafuso, né? Que não sabem o que é plantar árvore, né? A gente sai morta de lá. Então a gente também usa os nossos corpos, a gente limpa os nossos livros, Sim. a gente limpa a biblioteca. Então a gente faz também esse trabalho braçal, mas é desumano achar que algumas pessoas têm que fazer só isso e a arte, o deleite ficam para outras pessoas. É desumano. Então, poder ouvir o Bruninho, né? E acho que se a minha professora que me deu o livro tivesse viva, ela morreu já faz bastante tempo. Acho que ela ficaria orgulhosa, sabe? Como eu sinto orgulho de você, Obrigado. de ouvir e saber, né? Cada vez que eu vejo as imagens dos encrespadinhos, né? Meninos tão pequenininhos lá, né? Se desenhando, falando, fazendo perguntas, dá um orgulho, porque é para isso, né? A gente estava falando aqui de inteligência artificial, um tempo em que você pode encontrar respostas para tudo. Mas você precisa saber fazer pergunta. Você só vai encontrar resposta se você souber fazer pergunta. E a arte, ela nos ensina a perguntar. E tem uma outra competência, né, que não tem inteligência que substitua, que é isso, né? O encontro. Então, hoje estarmos aqui, né, nós, né, falando de literatura, de plano, poder fazer o que a gente tem feito, que é perguntar como você está. Não como uma pergunta automática, mas porque a gente se interessa de verdade como você está. É ir além, né, dos protocolos. Então, a minha fala final, né, que esse plano ele seja de carne viva, sabe? Que a gente não faça disso, né, uma coisa burocrática, mais um papel,
mas que seja um plano cheio de histórias, cheio de vontade, porque a gente só vai ser um país de leitores. Desculpe, a gente só vai ser um país de leitores se nós formos bairros leitores, comunidades leitoras, comunidades autoras. Então, eu convido as pessoas para visitar, né, a nossa página IBEAC Oficial e também o CPCD, o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, com quem a gente faz, né, uma instituição que está lá em Parelheiros também, com a gente fazendo muitas coisas. A gente tem publicado alguns livros, né? Então, lá pelo IBEAC Oficial, dá para ver os nossos livros, porque o processo de escrita também tem caminhado junto, e a gente tem feito o livro chegar na vida das pessoas em todos os momentos. Eu já fui mais ativa nas redes sociais, mas ainda bem que existe Collab. Então, o pessoal fala, toda semana você põe uma coisa. É, mas eu tô lá como Bel Santos Maier e temos que fazer, né, as ideias circularem. E venham adensar a nossa floresta em Sim. Parelheiros. Isso é convite. E não consigo escapar da metáfora, que não é metáfora também, porque acho que esse metáfora e muito concreto, que é essa aposta, né, em plantar algo, né, semear, todas as coisas que a gente, né, usa, né, que pode ser, às vezes, até clichê, essa coisa do, né, de semear os livros, enfim, quantos poetas, né, maravilhosos já usaram né, esses termos, né, como vocês estão concretizando, né? Que é isso, essa aposta, né? Então é a muvuca das sementes, né? Apostar numa outra geração, né? As plantas, né? As árvores precisam dos nossos cuidados, então não é só plantar, né? Quer dizer, o que vai acontecer depois. Então, acho que tudo aqui, essa conversa se misturou, né? Ao processo mesmo também que a gente pensa, né? Que a gente estava falando aqui dos eixos, enfim, do plano, que é acompanhar, né? Não é só fazer livro, não é só distribuir livro, né? Porque tem esse contato depois, né? De escuta, né? O que se faz a partir daquela leitura, né? A gente precisa ter também ouvidos, né? E olhares críticos sobre os livros que são lançados, que também tem isso, né? Não é assim também conversando sobre livros que a gente também vai aprendendo, né? Mas primeiro precisa ter a escolha do acesso, né? E eu acho que é isso que vocês estão promovendo e promovem todos os dias nesses anos, né, nesses muitos anos de ações, e é o que a gente quer pensar com esse plano, né? Uma rede de pessoas, né, que possam dar esses caminhos para a leitura, caminho para a leitura, caminhos de leitura, né, para a gente poder entrelaçar tudo isso. Então, agradeço demais a presença, o tempo, o cuidado nessa conversa, né? Estamos aqui terminando o nosso Pode Ler de hoje, porque um plano se faz de histórias e de histórias como essas. Agradeço muito, muito comovida aqui. Agradeço vocês. Obrigada, Cris. A gente fica aí até a próxima.